Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Excelente noite de quinta-feira para você. Estamos mais uma vez ao vivo aqui na TV Destaque, canal 15 da NET. Seja muito bem-vindo. A gente vai falar muito de Copa do Brasil. Tivemos rodada ontem, uma rodada de jogões e grandes placares elásticos, inclusive. Também a gente vai falar no finalzinho de Campeonato Brasileiro. Mas hoje a pauta do Esporte na Rede é sinuca. Pois é, a gente recebe uma convidada campeã de sinuca e daqui a pouquinho a gente vai apresentar para você. Deixa eu apresentar quem é que vai fazer o programa desta noite comigo, lembrando que ainda aqui minha co-apresentadora Priscila não chegou, tá para chegar, então no segundo bloco provavelmente ela entra, mas aqui o resto do estúdio está completo, começando pelos nossos comentaristas, e hoje tem estreia de comentaristas no Esporte na Rede. Já também você vai conhecer as novas caras deste programa, que vira e mexe estarão aqui também. Primeiro começar por quem já é da casa, né? Antônio Boaventura, muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos. Sejam bem-vindos ao telespectador que nos acompanha. E uma rodada repleta de emoções do Campeonato Brasileiro nessa quarta, né? Ou Copa do Brasil, né? O Campeonato Brasileiro vem no sábado, né? Com outro grande jogo, possivelmente, entre Palmeiras e Grêmio. Muito bem. Também com a gente, vamos conhecer agora quem vai fazer a estreia nesta noite. Duas pessoas para fazer a estreia. Vou começar por ele, que é o meu jogador de futebol americano, que eu chamo Flávio Santos. Olha o tamanho dessa criatura. Boa noite, seja bem-vindo a esse programa. Obrigado pela gentileza, Leandro. Não sei nem se foi uma gentileza, foi um elogio, mas obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui, a nossa plateia animada e pululante. É o seguinte... Pululante, gostei. Muito bom. É o seguinte, eu acho que o pessoal em casa deve conhecer o filme Precisamos Falar sobre o Kevin. E eu vou mudar um pouco a pergunta. A gente precisa falar sobre o Cuca. Falaremos. Falar seriamente sobre o Cuca. Falaremos. É esse o meu destaque. Com certeza falaremos. Também com a gente... E você sabe que eu estava sem retorno de vídeo no começo, e faltou aquela pecinha que opera atrás, poder clicar no botão certo, que era o botão ON, para poder ligar o monitor. Então agora tá ligado. Com a gente também hoje estreando Gustavo Boff. Muito boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os amigos. E o meu destaque hoje, aproveitando nosso convidado, que daqui a pouco você apresenta, é uma menina de 12 anos chamada Nicole Cruz. Agora no começo de julho, ela estará na China representando o Brasil no Campeonato Mundial Sub-20 de snooker. Muito bacana. Que é a pauta do programa de hoje. Quantos anos ela tem? 12 anos. 12 anos de idade. Com que idade será que nossa convidada de hoje começou a jogar sinuca? Carmelita e o Mito, 11 vezes campeã paulista, 5 vezes campeã brasileira e uma série de outros títulos. Boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na Rede, Carmelita. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Só corrigindo, 14 vezes campeã paulista e 7 vezes campeã brasileira. 7 vezes, então é mais ainda do que eu imaginava. Seja bem-vindo ao nosso Esporte na Rede. Obrigada pelo convite. Peguem leve, tá, gente? Que eu sou tímida. Comecei com 15. Com 15 anos, pertinho aí da mocinha. Vamos conhecer um pouquinho mais da Carmelita e o Mito, a gente vai ver um vídeo agora. Antes, eu quero colocar aqui a enquete da noite, porque os comentaristas, depois do vídeo, depois da entrevista que a gente fizer, vão aqui dar um seu palpite. Coloca a enquete pra gente aí, Rogério. Boa. Quantos times brigam pelo título do Brasileirão? Tem um disparado, tem um semi-disparado e o resto... Do terceiro ao 10º, tralalá, depois a gente vai ver a classificação direitinho, então dá pra gente pontuar melhor. Ali separam 3, 4 pontos, tá tudo embolado. Quantos será que vão brigar pelo título do Brasileirão? Querem responder, senhores? Dá pra fazer uma respostinha curta? Depois a gente aprofunda e aí daqui a pouco eu vou apresentar melhor a Carmelita aqui com o nosso videozinho e aí a gente vai fazer a entrevista. 4? Quem? Eu entendo 4 equipes: Corinthians, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Os demais vão brigar... Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Acredito que os demais, inclusive o Atlético Mineiro, que tem um bom elenco, mas porém não engrenou com o Roger Machado, eu acredito que esses 4 vão brigar pelo título brasileiro e os demais vão brigar pelas outras 2 vagas na Libertadores. Flávio Santos, quantos times brigam pelo título brasileiro? Pelo que eu vi até agora, só 2, por enquanto. Corinthians e Grêmio. O que a gente viu nos últimos Brasileirões foi o seguinte: os grandes times campeões eram times ajustados taticamente. Eram times que não deixavam brechas defensivas e produziam no ataque. E são os únicos que estão fazendo isso, Corinthians e Grêmio. O Atlético está lá embaixo, o Palmeiras toma gol pra caramba, o Flamengo ainda está se ajustando e montando o elenco. Toma mais faz, mas ele nem sempre tem saldo bom, né? Porque durante muito tempo ele começou perdendo. Mas contra times pequenos, né? Tirando contra times pequenos. Contra o Cruzeiro, 3-0 no primeiro tempo, um time candidato a título não toma 3 gols no primeiro tempo. No segundo, o Cruzeiro parou de jogar. Pois é, né? Se fosse um time melhor como o Corinthians, não teria feito 3 gols. Eu já vi que o debate aqui vai ser bacana. Quantos brigam, Gustavo? Concordo com o Boaventura. Eu creio que 4, mas tudo depende do decorrer da Libertadores e da Copa do Brasil. Esse ano é um ano atípico,
é a primeira vez que a Copa Libertadores vai até o final do ano. Então eu acho que isso é o que vai fazer a gente ver quantos times vão brigar até o final, realmente. Olha, eu já arrisquei a falar aqui que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Tô com uma coceirinha para dizer que o Corinthians vai ser, mas eu vou esperar um pouquinho mais, porque ainda tem uma perna do campeonato meio longa, mas está muito sólido para ir rumo ao título. Bom, Carmelita e o Mito que está aqui hoje. Certa vez fui lá ao Atlanta Snooker Bar na Lapa e ela me ensinou, tentou, porque não é uma coisa assim certa. Tentou me ensinar a jogar um pouquinho de sinuca, corrigir minha postura. Só que eu melhorei depois que você me ensinou, viu, Carmelita? É? Eu melhorei bastante. Mas eu vou mostrar lá para você ver. Aula básica de sinuca, para a gente fazer uma entrevista bacana e fazer perguntas para a Carmelita. Afinal, temos muitas coisas de curiosidade a saber da Carmelita. Veja lá ela tentando ensinar este pobre apresentador de televisão a jogar sinuca. Bom, a gente está aqui então no Atlanta Snooker Bar, na Lapa, em São Paulo, onde a Carmelita dá as aulas dela de sinuca. E hoje ela vai tentar me ensinar a jogar esse jogo. Bora lá, Carmelita? Bora! E as primeiras dicas são você, por exemplo, alinhar o punho para que ele fique reto, né? Espalhou a mão, abre os dedinhos. Ergue os tendões, cola o dedão no indicador e aí você tem o suporte correto aqui para apoiar o taco. Depois você alinha o pé direito em direção à jogada, o bico do sapato do pé direito em direção à jogada, caso você for destro, né? Tem isso também, porque às vezes o aluno é canhoto, então só mudar a perna, a posição da perna. Alinha o pé direito em direção à atacada. Vai deixar a perna direita reta, puxa a perna esquerda para o lado, meio que paralelo, tá? A distância de um pé para o outro é a largura do teu ombro, ok? E aí você apoiou bem, dividiu o peso do corpo entre as duas pernas e a mão de apoio, flexiona o braço esquerdo e a perna esquerda, né? E aí você tem a postura correta. É importante que o punho direito fique leve e solto, tá? Para você poder movimentar o braço para frente e para trás. Movimentar só o antebraço, tá? Se você deixar ele aberto aqui tá errado, então tem que deixar ele retinho. Opa, perdão. Tem que dar aqui uma posição de 90 graus, o ângulo do braço, tá? O ponto onde você deve bater na bola branca para que ela possa parar, né, num determinado ponto da mesa onde você deseja. Eu vou te dar um exemplo agora. Eu vou jogar essa bola 7 seguindo na caçapa do meio, a bola branca vai seguir, vai acompanhar e eu quero parar ela mais ou menos aqui para posicionar bem para essa próxima bola, né, lá no fundo. Então eu vou me posicionar e vou mirar na parte superior da bola branca. Aí se você vai jogar essa bola e você tem que parar ela, parar a bola branca onde está colorida, para posicionar bem para a próxima bola, na distância que está aqui, vai obedecer. Eu vou bater no meio da bola branca e ela vai parar ali, tá?
A puxada, que é uma das tacadas mais difíceis, assim, e que todo mundo chega, quando vem fazer a primeira aula, já vem, nossa, eu sei jogar, eu quero aprender a puxar e dar efeito. Então a puxada é a mais difícil. E assim, até um recado que eu deixo pro pessoal aqui, que efeito é recurso, tá? Não é toda hora que você vai colocar efeito na bola. Então a maioria das tacadas é no centro da bola branca, no ponto neutro, tá? Você só vai colocar efeito se for necessário. O pessoal tem mania de achar que só sabe jogar se der efeito na bola. Tá? Então vamos lá. Ó, Leandro, parte superior da bola, eu deixei a ponte alta, ok? Baixei a ponte até o meio, joguei aquela segunda bolinha que parou lá, ok? Abaixei, zerei a ponte para poder tocar na parte inferior da bola branca e fazer ela retroceder, voltar na minha direção. O ponto mais importante da técnica é isso. Você aprendeu a dominar a bola branca, você tem o domínio da bola branca, você consegue desenvolver a técnica, né? E fazer uma tacada contínua. Para jogar com os amigos, então, postura e esses passos simples da bola branca. Exato. Bem, essa foi a tentativa de Carmelita e o Mito a ensinar este pobre apresentador de televisão a jogar. Melhorei depois disso, Carmelita. Eu não vou fazer mais pergunta nenhuma pra você, eu deixo tudo pros comentaristas. A única que eu quero saber é se eu fui melhor que o Jô Soares. Só isso. Só quero saber isso. Aí é covardia. O Jô tentou, né? Todo mundo tenta aprender. Tem boa vontade, mas a flexibilidade do corpo não ajuda às vezes. Não, então, faz parte. Mas, Carmelita, como é que foi tá bem. hoje a sua vida de sinuca? Você continua jogando profissionalmente? Ou você tá tirando a renda de outro lugar? Como é que tá hoje essa parte pra você? Eu continuo dando aula, fazendo... Lá no Atlanta? No Atlanta, onde tiver uma mesa de sinuca eu vou. Pagou. Tá valendo. É lógico. E continuo fazendo exibição, apresentações, né? Eu faço eventos, tipo feiras. E tô até em negociação aí com um projeto aí da Souza Cruz. Vamos ver se dá certo. E as aulas, né? Treinar, brincar de vez em quando só. Mas eu acho que eu já fiz muito. Quanto é uma já aula, já mais ou fiz menos? muito. Só pra saber, quanto custa uma aula? Se eu quisesse lá me inscrever pra aprender a jogar de verdade. É um pacote. É um pacote. São 16 horas de aula. Se for no Atlanta, por exemplo, R$ 1.200. E aí, E aí, dependendo, você divide em foi um... Quantas vezes essas aulas são feitas? Quantas horas Pra por... você? Não. À vista! Não, À vista, filho! O apresentador valor, entendeu? À vista! não o valor, mas quantas horas de aula por dia? Aí a gente Depende combina, do aluno? a gente combina, depende da sua disponibilidade, da disponibilidade do aluno e da minha. Então é o mínimo de 2 horas cada aula, uma vez por semana no mínimo, ou 3 horas, ou 4 horas, depende da agenda. Eu vou liberar o pessoal, mas antes só pra gente falar um pouquinho dos seus títulos. Você falou que são 14 títulos paulistas, 7 brasileiros. O último brasileiro foi quando? Foi ano atrasado, 2015. 2015. Como é que é a estrutura do Campeonato Brasileiro? Só para eu entender. Como é que funciona em termos de jogador? Faz inscrição? É por federação? Como é que funciona? Cada estado tem a sua federação e aí vai pelo ranking, né? Geralmente campeão e vice tem direito à vaga e o resto dos convidados vai pelo ranking. E aí os estados mandam os atletas e aí forma o Campeonato Brasileiro. Maravilha. Que você ganhou 7 vezes. Senhores, fiquem à vontade. Quer começar, Gustavo? Vai lá. Quero sim. Carmelita, eu quero saber o que é mais difícil. O que foi mais Fala difícil pertinho do pra você. microfone, só tá O que isso. foi mais difícil pra você? Por isso que eu tenho que ensinar o menino aqui direitinho. O que foi mais difícil pra você? Se foi você estrear, entrar nesse esporte que é um esporte masculino, era, né? Hoje não mais, ou viver desse esporte? Que a gente sabe que, pelo menos no Brasil, ele não é tão difundido. Eu acho que tá sendo mais difícil eu sair desse esporte. Entrar não foi tão difícil, eu entrei e nem vi. E permanecer e me manter foi uma consequência. Eu fui sempre levando muito a sério o meu trabalho,
tendo muito cuidado com a sinuca, sempre encarei como esporte, respeitei muito. Então, foi muito natural, não foi nada assim absurdamente difícil. É difícil porque não é como o futebol, que tem apoio, que tem patrocínio e tudo mais, né? Mas eu sobrevivi assim, dando aula, jogando campeonato. A premiação dos campeonatos são sempre muito pouco, em termos de valor. E eu fui complementando com aulas e apresentações, exibições. Flavinho, E tive patrocínio também, durante bom tempo. manda lá, Flavinho. Bem, Carmelita, é o seguinte, você está mostrando aqui pra gente, aliás, você está desmistificando a sinuca. Porque a maioria do pessoal que está em casa acompanhando a gente agora, acha que a sinuca é uma coisa de boteco, uma coisa informal. E você está mostrando que é uma profissão também. Dá para se viver de sinuca e se ganha dinheiro com isso, se paga as contas com isso. E você é árbitra de sinuca. Então eu gostaria que você contasse pra gente, pra mim, que eu não sei, que eu vou te perguntar, e pro pessoal que está em casa, como que é o trabalho do árbitro de sinuca? Qual que é a sua função ali na beira da mesa? Essa é uma boa, né? Pode dar cartão amarelo, vermelho também? Ah, foi mal, amarelo pra você. Então, o trabalho do árbitro ali ele fica só observando, ele vai, de acordo com a bola que você encaçapar, ele vai falando, bola 1, né? Se matou a bola 1, ele fala 1 ponto pro atleta e o marcador, que é o segundo árbitro, vai marcando na lousa. E aí ele vai, se acontecer alguma falta, alguma coisa, ele tem que ir dizendo isso durante o jogo. E acontece, às vezes, de o jogador cometer falta grave, tomar advertência, enfim, tem tudo isso. O que é uma falta grave? E de preferência não atrapalhar o jogador, né? O trabalho do árbitro, ele tem que estar ali em cima, olhando, sem atrapalhar, sem fazer barulho, sem interferir no jogo. Esse é o trabalho do árbitro. O que é uma falta grave? Por exemplo, o seu adversário está dando atacada e na hora que ele está dando atacada, você está tentando atrapalhar ele na hora da atacada dele. Você tentar falar ou você usar o giz, fazer barulho. De alguma forma, você passar na frente do seu adversário, isso não pode. Então, primeiramente eu vou chegar, vou chamar sua atenção, né, vou te dar uma advertência verbal. E se você insistir no erro, aí eu posso até tirar 7 pontos seus. E se você continuar insistindo, eu posso encerrar a partida e o jogo. Quer dizer, se o cara tossir, espirrar, né, pode ser, ele tem que tomar cuidado com isso aí. Não, mas aí é involuntário. Não, mas às vezes o problema o cara é se faz for proposital. né? Então. Boaventura, manda essa aí. Carmelita, quais são os requisitos necessários para que um cidadão possa se tornar um atleta de nível na sinuca? Boa. Olha, primeiro tem que procurar aprender bem a técnica, encarar como esporte mesmo, respeitar isso, não misturar o esporte com bebida, com droga, com coisas... Mas sinuca sem uma bebida não rola? Olha o botequeiro aqui. Para quem joga por diversão, maravilha. Não faz qualquer diferença. Cerveja, né, normal. Agora, para ser um atleta, É fundamental. para ser um atleta, ele tem que ter esse regime, esse cuidado, né? Se você beber e for jogar um campeonato, você não vai ter a mesma visão do jogo, você não vai ter a mesma, não vai ter o mesmo foco, o seu equilíbrio físico muda, visão, muda tudo. E pra tudo, na verdade, né? Porque essa postura, se você for gordinho, barrigudinho, você vai ter dificuldade de inclinar lá mesmo, fazer o movimento. Porque, até, por exemplo, você fala, o cara que corre de Fórmula 1, automobilismo, o cara não precisaria fazer nada. Mentira, a equipe cobra peso do cara, se os caras tiver gramas a mais, você já atrapalha a dirigibilidade do seu carro, atrapalha tudo. Ali é milimétrico, então pra tudo tem que ser Então disciplina. Isso, treinar, disciplina, treinar muito, se dedicar pra valer. E ter até a alimentação, você tem que ter uma alimentação regrada, você tem que ter um exercício físico. É mais complicado do que se pensa. Jogar de qualquer jeito, qualquer um joga. Não dá para levar nas Agora, coxas, né? De qualquer jeito. tem que ter uma disciplina. Existe um limite mínimo para iniciação na sinuca, um limite máximo? Olha,
que já deu? Não, de jeito nenhum. É um Uniforme. esporte livre. Livre. Senhores, vou barrar as perguntas de vocês agora, porque já temos 20 minutos de programa. Eu sei que passa muito rápido, mas eu preciso chamar o primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar mais com a Carmelita, vocês vão estar liberados. Mas a gente também vai falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque ontem 3 jogões, 3 decisões, alguns confrontos, na minha visão, bem encaminhados, e o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro ainda em aperto. Pausa para você beber uma aguinha aqui, ó, na canequinha do Esporte na Rede, a gente já volta. Volta então com o nosso Esporte na Rede, avisando para você que agora a nossa live já está no ar da TV Destaque. Acesse lá facebook.com/tv.destaque ou então /programa Esporte na Rede. Já está lá nas nossas duas páginas, na página da TV, na página do programa. Participe, comente com a gente que a gente vai ler aqui a sua participação. Aproveite e responda a nossa enquete da noite hoje. Quantos times brigam pelo título do Brasileirão? 2, 3, 4, quantos você acha que brigam aí pelo título deste Brasileirão? Lembrando que hoje nossa convidada também é a Carmelita Ilmitz, falando de sinuca. Senhores, antes da gente falar de Copa do Brasil, mais alguém quer fazer pergunta para a Carmelita? Mais alguém quer? Sim? Gustavo? Manda lá. Carmelita, hoje, além de você participar de campeonatos e apresentações, você faz parte da Federação Paulista de Sinuca. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre a Nicole Cristo. Ela é uma menina de 12 anos. Eu gostaria de saber o que a federação faz para ajudar a lapidar um talento como esse e se ela realmente é o futuro da sinuca feminina no Brasil. Com certeza ela é o futuro da sinuca feminina no Brasil, isso não tem a menor dúvida. Muito talentosa. E a federação, infelizmente a federação não pode custear atleta. Infelizmente nunca teve essa condição. Né? Mas dando a gente como espaço atleta para treino, auxílio a equipamentos. A federação, ela teve, então a Nicole ela tem mesa em casa, né? E ela deve treinar em casa. Ela mora em São José dos Campos, é um pouco longe para ela estar vindo para cá também para treinar. A minha filha, a Toshi, ela montou uma equipe feminina no Tênis Clube Paulista e a Nicole estava nessa equipe. E ela veio poucos jogos, até porque ela mora muito longe. Então isso dificulta um pouco para ela. Né? Mas, com certeza, se ela tiver a necessidade de treinar, se depender da federação para ela treinar, obviamente, o nosso presidente, Nonato Santa Rita, vai dar um jeito de liberar para ela treinar, com certeza. Muito bem. Deixa eu responder aqui a pergunta da Daniela Varjão. Obrigado pela participação, Daniela. Da Magrela. Cadê a matéria com a Carmelita? Daniela, a gente se exibiu no primeiro bloco. No primeiro bloco a gente estava sem a live na internet. Mas depois, na semana que vem, o programa vai estar completo lá no nosso canal do YouTube. A gente passa o link para a Carmelita e ela passa para você. E você vai poder conferir aqui ela tentando ensinar este apresentador a jogar sinuca. Melhorei depois das aulas dela. Melhorei. Não estou tão ruim, mas é difícil, viu? Essa mulher aqui manda muito bem, porque é muito difícil. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, então? Pelo menos passar os confrontos de ontem. Dá pra gente colocar na tela? Olha lá, então hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo no Independência 7h30. Aliás, já tá pra começar. Se alguém tiver celular aí, pode me informar o placar, já vai atualizando. Gustavão já se prontificou ali. Então o Independência está começando agora, Atlético Mineiro e Botafogo, jogo de ida. E ontem tivemos 3 confrontos. No Luso Brasileiro, Flamengo 2, Santos 0. Na Arena Grêmio 4, Atlético Paranaense 0. E no Allianz Parque, para um Palmeiras 3, Cruzeiro também 3, num jogo absolutamente maluco. Senhores, a gente fez aqui quem passa para outra fase na semana passada, e eu quero saber de vocês agora, desses confrontos, pelo menos que já tem placar em aberto, quem é que passa, e podem falar sobre os jogos de ontem, fiquem à vontade. Quer começar, Bamento? Bora, Bala. Eu entendo que 2 confrontos já foram definidos ali, né? O Flamengo abriu uma larga vantagem sobre o Santos. E a Você acha que está fechado esse já? Está fechado, porque a equipe do Flamengo, apesar dos altos e baixos, é uma equipe consistente na sua parte defensiva. E com 2 gols de vantagem, e o Santos não fazendo nenhum gol fora de casa, fica praticamente a classificação um pouco mais propensa ao Flamengo do que propriamente uma inversão de placar do Santos. E o Grêmio
carimbou a vaga com 4-0, dificilmente o Atlético Paranaense consegue reverter, e Palmeiras e Cruzeiro é uma situação que eu entendo que está aberta pelo que demonstrou as duas equipes. Foi um jogo equilibrado, cada um dominou uma parte do jogo e o placar foi, no meu entender, justo de Palmeiras e Cruzeiro. Agora, entre Atlético e Botafogo, acredito que já existe um pouco de equilíbrio pelo que as duas equipes vêm apresentando, com ligeira vantagem para o Botafogo. Eu acredito que o Botafogo, caso não perca por uma larga vantagem de gols para o Atlético Paranaense, acredito que o Botafogo é favorito a passar para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer no confronto daqui a pouquinho. Já você fala, Gustavo, só aqui respondendo a Daniela está comentando aqui, viu, Carmelo? Então falou, fala para ela que eu volto a jogar se me der ponto na frente. E aí, não, ele ainda fala, para jogar comigo ela tem que me dar 30 pontos na bola 1. Senão não dá para jogar, né? Fica difícil. Flavinha, falar de ontem da Copa do Brasil. Daniela jogava muito bem, viu? Jogava? Pena que ela sofreu um também? acidente e ela não pôde mais jogar sinuca. Mas ela era muito talentosa. Ô, Dani, também. Ela vem mora aqui, em Poá. vem aqui Beijão, conhecer Dani. esporte na Beijão, rede, Dani. Beijão pra você. Saudades. Flavinho, Copa do Brasil. Bem, eu concordo com Boaventura em relação a Flamengo e Santos. Acho que está decidido. Você acha que tá fechado o Flamengo? Para mim está fechado, porque o Flamengo fez valer dois fatores que são fundamentais no futebol. Vocês acham que a Vila Belmiro faz diferença nesse caldeirão? A Ilha do Governador, a gente viu que está começando a fazer diferença, né? A torcida fica próxima e tal. Tem gente que reclamou do preço do ingresso, achei que estava caro mesmo. Mas está começando a fazer diferença. A Vila Belmiro não faz essa diferença que hoje está fazendo a Ilha do Governador em tão pouco tempo para o Flamengo? Um estádio histórico como a Vila Belmiro? Não faz, porque não tem frequência de público. Um estádio que tem mosca voando, tem cheio de lugar vazio, não assusta ninguém. E também porque o time não tem poderio técnico para se impor. Um time que tem vários jogadores peças-chave, com mais de 30 anos, ele não consegue jogar dentro do futebol moderno com uma imposição que se exige o jogo. É o seguinte, e só para fechar sobre Flamengo e Santos, eu acho que o Flamengo ganhou por ter mais talento e mais vigor físico. E o Santos foi praticamente engolido ontem. Sobre Palmeiras e Cruzeiro, acho que os dois times são caóticos. Fale sobre Cuca, que você gostaria de falar. Isso, eu vou chegar lá. Fale sobre Cuca. E vou falar sobre o Mano Menezes também. Eu acho que os dois times são caóticos. Os dois treinadores ontem mostraram que não dominam o time. Eles não conseguem impor as suas ideias e os esquemas táticos que eles fazem. Porque no primeiro tempo, o Palmeiras estava completamente descontrolado. No segundo tempo, quando a gente imagina que o Mano Menezes, que já fez retrancas históricas e bem feitas, jamais ia tomar um empate, tomou 3 gols em 19 minutos. Então, para mim, ficou claro que são dois times que não têm técnicos que dominam os elencos e que também não têm líderes técnicos em campo. Porque os times ficaram lá perdidos, ninguém tentou fazer uma falta, ninguém tentou parar o jogo, ninguém tentou reorientar a zaga, o sistema defensivo, e ficaram perdidos. Líder técnico seria uma tentativa de Thiago Neves no Cruzeiro e Guerra no Palmeiras hoje? Mas eles ainda não... Eu acho que o Thiago Neves nunca foi um líder técnico. Sabe, eu acho que ele foi um camisa 10 aqui no Brasil, porque faltam jogadores de expressão. Se fosse na Europa, ele nunca teria passado de um coadjuvante. Mas aqui ele deita e rola. Ele não tem categoria nem capacidade para ser um líder técnico. O Guerra, sim, mas como eu disse para o Leandro antes do programa começar, ele foi descoberto muito tardiamente para o grande cenário do futebol. Então não sei se vai dar tempo dele liderar tecnicamente o Palmeiras ao longo dessa temporada. Gustavo? Agora eu discordo de algumas partes do que o Flávio colocou. O Palmeiras sim tem um líder técnico, porque se não tivesse líder técnico, o Palmeiras não teria capacidade para reagir a um placar de 3-0 elástico de uma equipe qualificada como o Cruzeiro possui. O Dudu chamou a responsabilidade, fez 2 gols, além da entrada do Borja também, que foi fundamental também para a reação do Palmeiras. Participou, não fez gol, mas participou de 2 lances que foram fundamentais. E os dois técnicos têm sim domínio da equipe. Por quê? Em primeiro lugar, o mandante sai de casa perdendo o primeiro tempo por 3-0 e volta da forma com que voltou o Palmeiras, tem comando técnico. O Cruzeiro também da mesma forma. São lapsos que acontecem. E jogos como esse, só grandes equipes que podem proporcionar. Dificilmente um Juventus e Nacional vai proporcionar um jogo desse. Pode até proporcionar, mas sem qualidade técnica nenhuma. Pelo lado do Cruzeiro, o Thiago Neves é um protagonista. Ele vem crescendo. Algumas jogadas, além de fazer um gol, ele foi peça fundamental na construção do terceiro gol do Cruzeiro. E o segundo também, que começa numa roubada de bola dele, na lateral, e o Cruzeiro construiu aquela bela jogada, foi um golaço, pela forma com que construiu. Agora, o Palmeiras tende a evoluir ainda mais, o Cuca retorna, é uma equipe
qual ele conhece, Diego 80%. Souza não vem mais, né? Vem. O Diego Souza, isso Falaram vamos que o cravar. Sport tá Não, fim do não ano. fica. Você vai cravar? Cravo, o Diego Souza. Informação, exclamação, é isso? O Diego Souza é reforço do Palmeiras, apenas separam detalhes burocráticos no futebol, e eu gosto sempre de comparar o futebol com a política. Tudo pode acontecer. Fica nessa... Vamos fazer uma fumaça para ver o que se pensa dessa fumaça. Se caso for benéfica, como está sendo a torcida do Palmeiras, está abraçando essa ideia do Diego Souza retornar, a diretoria, tanto que já tem representantes no Recife que já levaram até o contrato debaixo do braço. Leandro, rapidinho. Pode falar. É assim, eu discordo de você nesse aspecto, porque um time um técnico que domina o time, jamais vai deixar um jogador de mais de 40 anos correndo atrás de contra-ataque, como foi no primeiro gol do Palmeiras. Se o Zé Roberto estava correndo descabelado ali, tentando tapar um buraco, é porque o time não estava ajustado taticamente. Tanto que no primeiro gol a gente viu isso. O Zé Roberto estava dentro da área. O que deixou bem claro foram a fragilidade dos dois Então, defensivos. então, Não no então, geral. então, mas assim, eu vou comparar esse jogo, guardadas devidas e milhares de proporções, com Paris Saint-Germain e Barcelona. Aquilo só aconteceu por fragilidade defensiva do Paris Saint-Germain. Um time organizado não toma 3 gols em 19 minutos, como tomou o Cruzeiro ontem. Então, eu acho que o Mano Menezes não soube orientar o time, isso para mim é muito claro, e não foi mérito do Palmeiras, esses 3 gols. Se você pegar as 3 jogadas, a zaga estava batendo cabeça, a zaga estava completamente perdida e tinha muitos buracos no time. Eu quero ouvir o Gustavo, mas... Carmelita, para que time você torce, minha querida? Corinthians. Carmelita corintiana. Uhum. Então, assim, do estúdio aqui, tá? Aí a opinião do Ancora. Eu acho que o time organizado taticamente hoje, dos 20 da Série A, tem um. Uhum. É o Corinthians. Exatamente. Tá? E o Grêmio está na mesma linha. Tem uma organização tática, você vê que os reservas jogam no mesmo nível que os titulares. Então, o Corinthians e o Grêmio são os dois times dos 20 organizados taticamente hoje. O Zé Ricardo está tendo um pouco de dificuldade no Flamengo, porque ainda está chegando jogador agora, e ele só tinha um sistema de jogo, ele está tentando ter variações táticas, então ele está com um pouco de dificuldade. Porém, o Flamengo tem jogadores muito bons, então é um time favorito em qualquer competição que entrar hoje. O Palmeiras está se reorganizando taticamente, perdeu muito jogador titular, o Cuca gostava muito do Moisés, não pôde contar com ele, mas ok, já não tinha, só que perdeu os 2 volantes de marcação, Felipe Melo e Thiago Santos com contusão. E ele colocou, para mim, erradamente ontem, o Thiago Santos sem ritmo de jogo, apesar de que ele não quis colocar o menino lá, o Gabriel, na fritura, né? Que o jogo de ontem era um jogo carne de pescoço. Agora, a escalação dele deu frio na espinha, no torcedor palmeirense pode estar certo disso. Mas está encontrando taticamente um time. E aí talvez sejam uns 4, talvez mais organizados hoje para brigar pelo título, que foi o que você tinha colocado lá no começo da nossa enquete. O Atlético Mineiro me decepcionou bastante, não pelo Roger, porque o Roger é um bom profissional, mas eu sei que ele teve muita dificuldade de fazer os jogadores cobra tentarem marcar, né? Jogador como o Fred marcar, jogador como o Robinho marcar, e hoje, meu amigo, se você não marca, se você perde um jogador ou 2 na marcação, lascou todo o seu sistema defensivo já. O resto dos times, eu acho que ainda estão muito bagunçados taticamente, não consigo ver nada de organização para isso. E por isso que oscila muito, o Cartola é um desastre, né, total, para quem gosta. É uma forma de medir, então a gente está vendo aí 4 times razoavelmente organizados, 2 muito bem organizados, 2 tentando se organizar, e o resto vai tentar se encontrar no campeonato. Infelizmente, esse é o Campeonato Brasileiro. Gustavo, fale da Copa do Brasil, para a gente daqui a pouco fazer mais um intervalo. Bom, vamos lá. Para mim, Grêmio e Flamengo já estão na próxima fase. Não vejo o Santos com a possibilidade de reverter esse placar, mesmo sendo em casa. Vou discordar do amigo aqui, Flávio. Creio sim que a Vila Belmiro é o famoso alçapão. Não está levando toda a torcida por conta do time. Se o time também não ajuda, a torcida também não vai. Isso a gente já viu com o Palmeiras, já viu com vários outros times. Então não adianta você ter uma torcida que chama, que vibre, se você não tem um time que acompanhe dentro de campo. Creio que o Cruzeiro passe para a próxima fase, até por conta de uma reunião que teve do Conselho Deliberativo no Palmeiras, onde o presidente Maurício Gagliotti ele deixou claro que as pretensões do Palmeiras para esse ano são apenas a Libertadores. Então, você vê que o Cuca ontem, a gente falou de... pequeno esse, no meu entender, né? É que depende. Eu creio que seja. Hoje a torcida, o que anseia, o que pede é a Libertadores e possivelmente um Mundial. E
Não, você tá sem microfone, você tem que falar lá, ó. Eu conheço muitos palmeirenses que discordam disso, cara. Ele quer ser campeão. Ficaram frustrados pela saída no Campeonato Paulista. Querem também que jogue o time titular no Brasileiro. E também querem que jogue também a Libertadores, porque elenco tem. Fecha aí, Gustavo, pra nós. Você acha que o Flamengo já passou também, que nem eles? O Flamengo passou. Não creio Acho que o Grêmio tá sim. selado, né? A torcida do Palmeiras quer tudo. Todas as torcidas querem. Você não torce pro seu time perder nunca. Só que se você tiver que escolher um dos três, com certeza a torcida quer sim a Libertadores. Não só a torcida, como a Crefisa também quer e como o presidente também deixou claro numa reunião do Conselho Deliberativo. Isso é informação de um dos diretores. E o Cuca, ele não tinha diversos jogadores por lesão, mas a gente tem que lembrar que tem alguns jogadores que foram contratados e também que não podem atuar nesse campeonato. Então, creio que tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro vai ser utilizado para teste na Libertadores, e isso a gente vai ver na quarta-feira que vem, quando é o primeiro jogo contra o Barcelona do Equador. Beleza, vamos fazer mais um intervalo então aqui no Esporte na Rede, vou beber mais um pouquinho de água. Daqui a pouco eu vou apresentar a Priscila, que ela conseguiu chegar aqui finalmente. Tem participação aqui do público, a gente vai ler também. E aí eu vou pedir para que você já vá pensando uma pergunta, Priscila, para a Carmelita, de mulher para mulher, para ela que joga sinuca há mais de 30 anos profissionalmente. Vamos para o Como é que é? Tem gol aqui? Pera que tem gol aqui, deixa eu avisar que tem gol. Tem gol, o Atlético Diga. Mineiro 1-0 contra o Botafogo. Isso, aí para derrubar o Antônio Boaventura, que disse que o Botafogo ia passar. O Atlético vai meter 3-0 hoje, escreve aí. A gente vai para o intervalo e já volta. Muito bem, Esporte na Rede já de volta com o seu último bloco para mais 10 minutinhos de programa. Passa rápido demais, mas deixa eu apresentar aqui a Priscila Cardoso, que conseguiu chegar depois de um longo e tenebroso inverno no trânsito de São Paulo. Mas pelo menos passa a enquete da noite, passa os canais de comunicação com aquela delicadeza que só você tem, Priscila. E eu sei que tem participação do público aqui bastante, mas quero sua pergunta para a Carmelita, viu? Não esqueci não, hoje nossa convidada. De mulher para mulher ainda então, mais. Dê uma boa noite, você está chegando agora, boa noite. Boa noite, meus amores. Olha, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Apesar de tanto trânsito, mas finalmente chegamos. Bom, a enquete da noite, né? Quantos times brigam pelo título do Brasileirão? A gente já tem aqui, inclusive, algumas participações. E você sabe, né? Você pode enviar a sua mensagem e também participar, mesmo durante a semana, e curtindo, né? A fanpage aí do programa Esporte na Rede, aqui na TV Destaque, canal 15 de Guarulhos, né, Leandro? Isso aí. Pois é, olha. A gente tem aqui a participação do Napoleone Júnior. Mas Napoleone, que também não pôde vir. Beijo, viu, Napo? Olha, abraços a todos, viu? Tá trabalhando, não pôde assistir, mas não podia deixar de mandar um abraço. Então, um abraço para você também, tá bom? Napo. Bom, olha, Alexandro Antônio, ele tá dizendo o seguinte. Uma pergunta aí para vocês da mesa, né? Será que o Corinthians consegue manter esse ritmo até o fim do campeonato semanal? O que vocês acham? Tem um banco de reserva pois é, altura? tem um banco de reserva à altura? O que vocês acham? Segura que a gente vai responder, que a gente vai falar de brasileiro daqui a pouco. Tem uma participação aqui que eu quero que você leia também. Sim. Que não deu tempo de atualizar a página, do Luiz. Grande Luiz, ó. Grande Carlos Eugênio Simon. Eu sempre chamei ele de Carlos Eugênio Simon, porque ele é a cara do Carlos Eugênio Simon. Leia aí a participação dele. Luiz Rossi, abraço para você também, viu? Muitíssimo obrigada aí pela sua participação. Ele também tá mandando um abraço para todos aqui e diz o seguinte: um dos melhores programas esportivos do país. Pois é. Leandro, pergunte ao Flávio o que ele acharia de uma possível volta do Kleber Gladiador ao Vasco. Seria um ataque de matar com o ataque de matar, pois não, seria? Também de matar. Daqui a pouco você responde. Foi de proposta. Pergunte a Carmelita, nossa campeã de sinuca. Opa. Tem uma pergunta no esquema ou você quer pensar mais um pouquinho? Não, eu sempre já... Então, manda bala. Carmelita, quanto tempo, né? Sempre jogando aí na sinuca. Você sentiu, assim, que teve muito preconceito por parte dos homens com relação assim? E principalmente porque você já está no profissional, né? Sempre tem muita gracinha dos homens. Cara, preconceito existe em tudo, né? E não só por parte dos homens. Existe o preconceito até por parte das próprias mulheres. Aí é mais grave, hein? Pois é. Não mas deveria. Acontece também. Acontece. E lógico que eu sofri preconceito. Não tanto por jogar sinuca, mas por eu ser nordestina. Que é bem diferente, né? Mas a sua família apoia? Sempre me apoiou. Então, isso que é o mais importante, Sempre. né? Sempre. Eu nunca me importei também se havia preconceito, se alguém achava
Cada um acha o que quiser, não vai fazer diferença para mim. Mas eu acho que isso dependendo do preconceito, vai me incentivar mais ainda, vai me jogar para cima. Aí é que eu vou com gosto. Mas eu acho que isso é uma característica do povo nordestino, que eu também sou de lá, né, do Ceará, ali, Rio Grande do Norte. A gente não se importa muito com o que os outros vão pensar, né? A gente vai e faz, é isso aí. Parabéns. Você tem 2 filhos, os 2 estão na sinuca também, Carmelita? Não? O meu filho, ele é militar da Força Aérea. Militar. E a minha filha jogava, parou também agora. E ela está com outras ideias, outros projetos. E foi vice-campeã paulista 2 vezes, a Tochier. Mas os 2 adoram jogar sinuca. Mas eu acredito assim, que como teve muito preconceito, você também deve ter inspirado muitas outras mulheres a tomar essa coragem que você teve e ter iniciativa também de fazer o que gosta, né? Com certeza. Dei aula para muitas mulheres já. Parabéns. Muito bem. Senhores, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar na tela aqui para vocês classificação e rodada. E aí a gente vai responder as perguntas aqui do público que a Priscila vai refazer. Classificação está aí na tela. Deixa eu pegar a minha que está aqui na minha mão, que é mais fácil de ler. Então tá lá, ó, hoje Corinthians líder isolado 26, Grêmio 22, Flamengo 17, Palmeiras 16, completando o G4, estendido a Santos e Vasco, Santos com 16, Vasco com 15, aí estendido ao G6, que hoje iria para a Libertadores da América de forma direta ou indireta. Também com 15 estão Botafogo, Fluminense, Coritiba, Cruzeiro tem 14 na 10ª posição. 11ª, Ponte Preta, também com 14, mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, 12º. Aí vem Chapecoense, 13, Atlético Mineiro, 13, Sport, 12 e 16º, São Paulo com 11. Ah, rapaz, eu quero trazer um convidado de São Paulo aqui pra gente falar um pouco sobre a fase de São Paulo. Tô tentando, mas tá bem complicada a fase de São Paulo lá. Aí vem já na zona de rebaixamento, Bahia, 10, Vitória 8, Avaí 8 e Atlético Goianiense com 6 pontos. Rodada, pode mandar a rodada, Rogerão. Rodada do final de semana, tá aí então, ó. Temos no sábado Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, 4 horas da tarde. Acho que os 2 vão fazer um mistão quente, né? Provavelmente. Já tá confirmado. Então, Atlético Goianiense e Santos jogam lá no Olímpico de Goiás às 7 da noite. No domingo tem Flamengo e São Paulo no Luso Brasileiro, 4 da tarde. Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians, 4 horas da tarde. Também às 4, Atlético Mineiro e Cruzeiro Clássico Mineiro lá no Independência. Não, continue, Rogerão. Vamos para a próxima telinha aí, tem mais. Ainda tinha Sport Atlético Paranaense lá na Ilha do Retiro às 4 horas. Nessa telinha aí, ó, o restante da rodada. Vitória e Bahia fazem o Bavi no Barradão às 4. Coritiba e Vasco jogam no Couto Pereira às 7, Avaí e Ponte Preta na Ressacada também às 7, e na segunda, aquele jogo isolado da rodada, Fluminense e Chapecoense. Não tinha local definido, mas eu acredito que possa ser no Maracanã às 8 da noite. Senhores, vamos falar de Campeonato Brasileiro, respondendo as perguntas do pessoal aqui. Fala aí, Priscila. A do rapaz falou do Corinthians, depois a do Luiz pro Flávio lá. Pois é, do Corinthians é o seguinte, olha... será que o Corinthians, então, consegue manter esse ritmo até o final do campeonato semanal? E, enfim, ter um banco aí de reserva à altura, o que vocês acham, vocês aqui da mesa? Quem responde? Eu creio que não. Isso foi demonstrado no jogo de ontem. Saíram Jô e alguns outros jogadores, Guilherme Arana. O Casim não é jogador para o Corinthians, nem para um Corinthians B, C, no máximo para um Flamengo de Guarulhos. E não creio. Isso, hein? Não creio porque... No Clássico para o Flamengo de Guarulhos. E olhe lá. Mal estreando no Esporte na Rede, causando polêmica, Gustavo Boff. Que é isso? E não creio. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, é diferente de uma Copa do Brasil, Libertadores que é mata-mata. Você precisa ter um elenco e o Corinthians não tem. O Corinthians tem 11 jogadores bem encaixados. Se você pegar esses 11 jogadores, é fenomenal o time. Mas a partir do momento que você perde 2 ou 3 peças, que acontece muito no Campeonato Brasileiro, o time não tem reposição. Você olha para o banco e não tem a quem recorrer. Boa aventura. Comente Brasileirão. Responda a pergunta aqui do Alexandro. Se o Corinthians segura a onda até o final com esse elenco. Se conseguir manter a regularidade, né, com elencos o elenco e peças, né, às vezes aquela peça que sai e o outro que entra, ele está com uma gana também de querer tomar a vaga daquele atleta com quem ele está disputando. Então o Corinthians tem essa mística da superação. Então é um clube que nós não podemos duvidar nada. Quanto mais ele for desacreditado, mais ele cresce. É um time que tem essas mesmas características. O Flamengo também, dessa mesma forma. Os times de massa do futebol brasileiro têm essa característica. Diferente de um Palmeiras, que se perde alguma... Mesmo com o elenco recheado que tem, na hora da reposição ele não encontra tanta facilidade de dar sequência ao trabalho que já vem sendo executado. Um Cruzeiro, da mesma forma, que tem um elenco razoavelmente bom. Um Atlético Mineiro, que tem um elenco recheado. Então, existe essa diferença. Mas...
no decorrer do campeonato é que vamos dizer, se aqueles jogadores que o Corinthians possui no elenco tem gana para disputar a titularidade com aqueles que já vêm ao longo do tempo, que vai definir se o Corinthians vai continuar na sequência. Mas eu continuo entendendo que o time do Corinthians vai brigar pelo título até o final, até as últimas rodadas. Flavinho, pra gente fechar o Esporte na Rede de hoje, tudo em 1 minuto. A do Luiz, que pergunta do Kleber, não é isso? Pois é, exatamente. Se o Kleber Gladiador seria uma boa para voltar ao Vasco, tá Você 15 acha? jogos suspensos, diga-se de Pois é, passagem, aqui no pois é. Campeonato Brasileiro, pela cusparada Luiz é que ele sacana. deu. Que coisa horrorosa, né, Kleber? Que papelão. 15 jogos suspensos. Você seria uma boa para voltar ao Vasco e faria um ataque de mataco fabuloso, que você deve adorar. O Diego Renan ama o Luiz Fabiano, né? O Diego Renan ama. É um Eu cara que amo vem o aqui no programa Gladiador sempre também. diz que ama o Luiz Fabiano. Pra gente fechar, Corinthians e essa pergunta. Bem, fim eu acho de papo. que toda competição precisa de um arco e uma flecha. E o Corinthians tem o arco, que é o Jadson, e o Jô, que é a flecha. Então, a base do Corinthians está estruturada aí. Porque sem esses dois jogadores, seria só um time defensivo, e time defensivo que não tem ataque funcional não chega a lugar nenhum. Então, o Corinthians tem que cuidar desses dois jogadores, que eles são as bases. Agora, quanto à pergunta do Luiz, um abraço para ele. Dizer que sou muito grato a ele, que se hoje abriram algumas portas para mim, eu devo a ele também. Então, um abraço forte para você, Luiz. E você sabe o que eu penso do Kleber Gladiador, né? Você foi muito sacana mandando essa pergunta. Acho que ele é o símbolo... Deve ser o mesmo que o Diego Renan pensou no Fabiano. eu Vocês acho, amam os dois jogadores, eu acho né? que ele é o símbolo do fracasso da gestão brasileira, do futebol brasileiro. Um cara que tem um currículo desse tamanho, que ganhou um Paulistão em 2008, nunca mais ganhou nada, e vive sendo expulso, dando prejuízo pro clube, e não decide em jogo decisivo, some em jogo decisivo. Então, pra mim, tá respondida a pergunta do Luiz. Muito bem. Senhores, vamos dar tchau já, porque já tá... Priscila, hoje foi participação especial. Muito, mas eu vim Obrigado, aqui até daqui aprender uma 15 coisa dias. super legal que eu gostei do que ele falou. Todo jogo precisa de um arco e uma flecha, olha. Foi uma metáfora que levaram pra mim. Eu só digo uma coisa pro Gostei. Alexandre, o que ele colocou é importante. Eu acho que as pessoas, e principalmente a mídia, se prende muito a elenco, né? A Verdade. nome de jogador. Tanto que falaram do Palmeiras, falaram do Flamengo. O nome do jogador, pra mim, não joga, não entra no campo, né? E o Corinthians tem um trabalho muito bom taticamente e de base. Às vezes você acha um garoto que supre a necessidade que o cara vai ter Tanto no que dia a dia. promoveu o Osmar Loss para Então, que possa fazer essa transição, né? E tem Da feito base ao muito bem. profissional. Então o cara entra, às vezes ele não sente o peso. Então esqueça essa coisa de medalhão, do nome do jogador, do Romário, do não sei quem, do raio que eu parto. Claro, o jogador que tem mais nome, ele tende a ser melhor porque ele já construiu uma carreira. Só que você tem que valorizar a sua base e entender que às vezes o menino que não tem nome nenhum, que é desconhecido, entrando ali no sistema tático ajeitado, pode até o final do ano. Pra mim o Corinthians é favorito para levar o campeonato. Priscila, É obrigado, isso aí. até 15 dias. Gente, brigadíssimo. Até. Fomos. Gustavo, brigadão. Feliz estreia. Tchau, até a próxima semana. Pode dar um tchauzinho rapidinho. Tchau, obrigado Me a matem lá todos que eu tenho que e entregar o até a embora. próxima. Valeu. Boaventura, até daqui 15 dias. Tchau. Olha, hoje eu vou falar uma coisa, eu sofri no Esporte na Rede ontem, o comentarista me falou, 2 comentaristas, né, o Diego Renan e o Napoleão. Não vou, eu também não, tô com uma dificuldade e tal. Consegui repor os 2 buracos, aí quase me fala, Priscila, não vem, não sei o quê. Então é uma tristeza. Aí hoje vai ser uma mensagem no grupo do Facebook de Antônio Boaventura. Ah, a nossa equipe vai hoje, é pra ir hoje. Esse pessoal aqui, eu vou te falar uma coisa, é brincadeira. Flavinho, até a próxima. Valeu, Leandro. Chamar, estamos aí. Valeu. Precisar. Carmelita, 30 segundos você pode se despedir com mais tranquilidade. Muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Espero que tenha gostado aqui da entrevista, principalmente do público e dos comentaristas. Muito obrigado. Adorei, Leandro. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer enorme. Já é a segunda vez, né, que a gente tá junto aí no programa. E é sempre um prazer falar de sinuca, divulgar o esporte. E independente de eu continuar jogando ou não, o meu recado é que quem tiver força de vontade, quem gostar, jogue, vai pra cima, se dedique, treine bastante e faça aquilo que você quer. Se você quer, você consegue, né? E eu vou aproveitar e chamar a atenção do pessoal para torcer aí pelos nossos atletas brasileiros que estão indo para a China para disputar a Copa do Mundo. O Igor Figueiredo e o Ítalo Santos. Então eles vão estar lá representando o Brasil e eu quero que o pessoal apoie, torça bastante e que, quem sabe, né, venha um bom resultado de lá pra gente. Deixar um beijo enorme e carinhoso para todos que assistiram, que acompanharam a gente aqui. E é isso aí, Leandro. Sempre que precisar, tô às ordens. Tamo junto. Obrigadão. Obrigada. Carmelita.
Vamos ficar com a frase da noite então, aproveitando que você aí falou para a pessoa ser persistente. Tem uma frase do Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, que a data de nascimento é dia 28 de junho, então ontem, só que de 1712, né? Então, olha o pensamento dele aí, ó. Geralmente, aqueles que sabem pouco falam muito e aqueles que sabem muito falam pouco. É verdade, leve esse ensinamento para você, junto com o da Carmelita aqui. Muito obrigado por ter acompanhado o Esporte na Rede de hoje. A gente se vê na semana que vem, mais uma vez, às 7 horas da noite aqui na TV Destaque. Muito obrigado, gente. Lembre-se, Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Tchau, pessoal.